Hoje, mais uma vez, o programa Amigo Pecuarista recebe com muito prazer Dr. Josélio Andrade Moura, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, um dos médicos veterinários mais atuantes do Brasil, um grande defensor da classe. Dr. Josélio, é sempre uma alegria tê-lo aqui. Também, Roger, é um prazer grande estar sendo entrevistado por você mais uma vez, que a gente tem discutido os grandes temas que preocupam a pecuária brasileira e procurando dar um encaminhamento ou uma solução, uma sugestão para o amigo pecuarista que vive do trato da terra. Ele tem a terra como a sua principal motivo de renda. Então ele precisa de alguns aconselhamentos e o programa Amigo Pecuarista está sempre levando a inovação tecnológica para que ele tenha mais opções de fazer com que a sua produção tenha maior lucratividade, tenha maior produção, ganhos de produção cada vez melhor. A Champion deve muito ao senhor, né? Porque eu não sei se, talvez o amigo pecuarista não saiba, o doutor Josélio, por ser pesquisador, por ser cientista, ele está sempre nos dando uma ajuda como amigo mesmo, né? Foi assim, por exemplo, no Difly S3, né? A sua contribuição para o Difly S3 na época da formulação foi algo que até hoje nos deixa muito felizes, doutor. Quando a gente faz pesquisas, em diversas moléculas, inclusive com diflubenzuron, a gente vê o grau de atuação que ele tem, não somente com a mosca do chifre, mas também com outros insetos que traz intranquilidade para a vida das pessoas. Tá? E isso é importante estar sempre pesquisando, inclusive contra o carrapato. Tá? O que acontece que às vezes em alguma propriedade já tinha controlado a mosca do chifre, mas nas observações científicas realizadas, a gente viu que também o carrapato, naquela mesma área que foi tratada, tinha chegado a um nível de controle extremamente eficiente. Agora, doutor Josélio, a propósito do diflubenzuron, que é o princípio ativo do Difly S3, é um pó, a pessoa mistura na alimentação, o animal vai comer. Às vezes isso gera resistência do pecuarista em comprar. Sabe? Não vou comprar, eu estou comprando tanto produto aqui, às vezes inseticida de lavoura, aplico no meu gado, não dou conta do carrapato, eu vou colocar um pozinho no sal e eu vou controlar o carrapato. Então, por que esses produtos da lavoura, os inseticidas potentes, as avermectinas, não funcionam? O que acontece são duas coisas diferentes. A avermectina, ela já chegou, logicamente, quando eu me formei, lá na década de 70, o auge era a avermectina, porque era uma molécula nova e que não tinha resistência aos adultos. Quer dizer, era um produto adulticida, mas que com o tempo, isso vai quase 50 anos, quase meio século de uso, e já praticamente não a indústria, como os pesquisadores, a academia, não se preocupou em fazer com um substitutivo à altura. Então, hoje em dia, o que prevalece, não somente no Brasil, aliás, o Brasil foi um dos que iniciaram esse trabalho, do bem-estar animal. O que hoje está procurando é o manejo o mínimo possível, que não traga inquietação, estresse para o animal, para que ele possa ter o ápice da sua aptidão zootécnica. Então, o que acontece com o Difly e outros produtos que a Champion produz, como o vermissal, é que o manejo é pequeno, o manejo é simples, tá certo? E isso faz com que o animal não entre num estresse, que é colocar no curral, o manejo no curral, às vezes entra no curral o macho, a vaca, o bezerro, e isso às vezes traz estresse e até acidente com os bezerros. Então, hoje em dia, a recomendação mundial, inclusive da OIE, é quanto ao bem-estar dos animais, que o manejo seja o menor possível. Agora, o que acontece, você falou aí, alguns pecuaristas, são tantos produtos que estão à disposição dele, realmente o leque de produtos no Brasil é muito grande, então ele cria uma certa resistência à mudança. Ele está acostumado a usar um tipo de sal, não quer passar para outro tipo de sal. Acostumado a usar um vermífugo, não quer passar para outro vermífugo. Quer dizer, o pecuarista em si, ele se acomoda quanto à
ele próprio vê qual que melhor se adapta ao seu tipo de criação. Então, eu acostumei comprar o inseticida fulano de tal, meu avô usava, eu vou continuando a usar, mesmo que não funcione. Pois é, ele tem aquele costume e já chega, não quer nem mudar. Mudar para outro tipo, é o mesmo nome, a mesma coisa, contanto que você vê alguns produtos, spray, por exemplo, que voltou o nome antigo por pedido insistente dos pecuaristas. Mas o que acontece é que essa mentalidade, por outro, está mudando. Tá? Inclusive os jovens que agora está assumindo a frente das fazendas, das empresas pecuárias, o jovem não. Ele vai atrás, ele pesquisa e, acima de tudo, ele vai para a ponta do lápis. Aliás, hoje não é ponta do lápis, mas hoje é a ponta do computador. Ele tem os programas de computador e ele faz a avaliação qual o melhor custo-benefício que ele tem com os diversos produtos e os diversos sistemas de criação. Como é que fica o rigor no controle de resíduos dos alimentos nesses tempos mais modernos? Agora, por exemplo, com a abertura do mercado americano para a carne crua do Brasil. É uma coisa interessante, Roger. O consumidor, logicamente que os países mais desenvolvidos, eles dão passos mais largos à procura de produtos de melhor qualidade, mas isso está chegando no Brasil, quer dizer, não é só o americano ou o europeu, o americano, eu falo americano do norte, o europeu ou o asiático, seja japonês, coreano, etc. Não é somente esses que estão querendo produtos de cada vez de melhor qualidade. Nós, brasileiros, também queremos saber exatamente o que a gente está comendo e qual sistema de produção que aquela carne ou leite que ele está tomando faz para que isso seja de melhor qualidade. Então, antigamente, o que se fazia os testes no laboratório era ppm, parte por milhão. Tá? Agora, posteriormente, foi parte por bilhão, quer dizer, um nível de resíduo muito pequeno. E já tem países e pesquisas nas academias, nas universidades, que é parte por trilhão. Nossa. Quer dizer, o mínimo de resíduo que se tem em qualquer produto é identificado nos testes laboratoriais. Então o Brasil tem que se adaptar a essas novas exigências de mercado. Como é que acontecia na década de 70? Inclusive está nos documentos do Ministério da Agricultura. Era gerar excedentes exportáveis. Hoje é o contrário. Hoje a gente vai ao mercado, é o que o ministro Blairo Maggi está fazendo agora, no seu périplo pela China, vai aos mercados para saber como eles querem comprar, que produtos eles desejam, quais são as suas exigências para importação por parte desses países, para que a gente possa se adaptar e entregar produtos de qualidade. Só para lembrar, isso o pecuarista já tem na sua consciência, que a produção pecuária, como a produção agrícola brasileira, hoje é fundamental do ponto de vista da política econômica do país. Nós, quer dizer, só a agricultura e a pecuária, como também a pesca, gera as divisas necessárias para o desenvolvimento do país. Todos os outros setores, o automotivo, o turismo, etc., até o futebol, hoje é negativo, não dão estabilidade à política econômica do país, gerando as divisas necessárias para o nosso desenvolvimento. A agricultura e a pecuária é o que tem sustentado não somente a política econômica, mas também, além da política econômica, a estabilidade social interna do país. Você vê esses movimentos sociais nas ruas, Avenida Paulista, se esse povo estivesse com fome, tá? O que é que poderia acontecer? Então, a agricultura, não obstante todas as intempéries do tempo, todas as mudanças da política econômica do país, mas ele está firme, produzindo o necessário para a alimentação do povo, como também gerando as divisas necessárias para o país. Como é que está a academia hoje, doutor José? O senhor também é professor universitário. Como é que está a academia para adequar a essas exigências, a essa realidade? A academia, as universidades federais,
e nos países, precisa ter uma atenção especial do governo, porque cresceu o número de universidades, foram criadas novas universidades, uma política correta, que deveria ser feita, mas também tem que colocar o aporte de recursos no orçamento da União, né, e também dos estados, em quantidade necessária para desenvolver a pesquisa. Porque o professor, ele é um gerador de conhecimentos. Quer dizer, o professor, aquele que pegava um livro para dar a sua aula, não é mais esse professor. O professor hoje, ele está gerando conhecimentos através de suas pesquisas e envolvendo os alunos não somente da graduação, mas da pós-graduação, mestrado e doutorado e pós-doutorado, na geração de conhecimentos para que a universidade seja um órgão de ponta, de oferecer ao setor industrial, ao setor agrícola e pecuário, as mais modernas tecnologias. Hoje a gente vê no campo a geração de tecnologias extremamente novas, tá certo? Feita pelas universidades. Não é possível. Tá, mas depois você corta isso aí. Feito pelas universidades, dá então, as universidades, elas são geradoras, como também outros institutos, como a Embrapa, tá certo? O CNPq, FINEP e os próprios bancos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, estão investindo em tecnologia, porque eles sabem que no caso dos bancos, ele vai receber, o BNDES é um deles também, ele vai receber o retorno se aqueles empréstimos forem feitos a produtores pecuários que tenham tecnologia moderna. Então, a tecnologia, a aplicação da tecnologia como o sistema de defesa agropecuária é a garantia do retorno dos empréstimos. Tá? Então, é importante uma integração da Embrapa com as universidades, com a Embrapa com os outros institutos de pesquisa, a exemplo do Instituto Biológico de São Paulo, o Instituto do Paraná, que são órgãos dinâmicos de geração de tecnologia, mas isso seja feito de uma forma integrada. Tá certo. Bom, para a gente encerrar, doutor José, como é que estão as atividades da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária? Órgão esse que a Champion é ligada mesmo, porque envolve aí todos os médicos veterinários do Brasil. Como é que estão as atividades? Muito dinâmicas as atividades da sociedade. Inclusive, esse ano, nós não realizamos o Combravet, que é tradicional todos os anos, por uma questão de política, da questão política do Brasil. A sociedade brasileira, a comunidade brasileira, viu como foi duro o impeachment da presidente Dilma. Agora o Congresso Nacional resolveu caçar o deputado Eduardo Cunha. Então isso gera uma certa insegurança e intranquilidade. E por essas razões, a gente resolveu não fazer esse ano com o Combravet, deixando para fazer em novembro do próximo ano um congresso pujante, um congresso com toda a sua força, com toda a sua garra, e levando para, não somente para os veterinários, mas também vamos fazer um congresso em que o produtor pode chegar lá e discutir, dizer que tipo de tecnologia, que tipo de preocupação que ele tem, a exemplo das diversas enfermidades, por exemplo, os equidocultores preocupados com o mormo, que já foi extinto no Brasil, voltou, e os outros que precisam de uma tranquilidade para produzir melhor. Outro tema que será no Congresso é o futuro do programa de erradicação da febre aftosa. Tá? A febre aftosa praticamente está em silêncio epidemiológico no Brasil inteiro. Então, quais serão os próximos passos? O que é que vislumbra os próximos anos? Então, o Congresso pretende reunir também produtor para que ele possa expressar que desejo ele tem para que a classe veterinária possa encontrar as soluções adequadas para os produtores rurais e, acima de tudo, esclarecê-los de como pode desenhar os diversos programas, não somente febre aftosa, brucelose, tuberculose e, acima de tudo, a questão dos ectos, endo e hemoparasitos. Tá? Então vamos fazer um trabalho conjunto que é o meio mais fácil de difundir a tecnologia no Congresso, porque aí é de uma forma muito rápida e dinâmica, são discutidos todos os assuntos que afligem a criação animal. Então, o Brasil pode esperar mais um Combravet em novembro de 2017. Perfeito.
com certeza a Champion também vai estar lá. Doutor Josélio, muito obrigado pela presença. Tá, obrigado a você, Roger, e uma saudação aos médicos veterinários. Nós estamos no mês de setembro e mês de setembro é o mês do médico veterinário, sendo que o 9 de setembro é o dia do médico veterinário, onde foi feita a primeira regulamentação da medicina veterinária, trabalho da Sociedade Brasileira de Veterinária. Não somente na primeira regulamentação, mas na segunda regulamentação, em 1968, onde foram criados os conselhos federal e regionais de medicina veterinária, que veio dar uma nova roupagem na veterinária, fazendo a regulamentação do exercício profissional. Então, esse é o trabalho que a sociedade tem feito de forma contínua, de forma positiva, representando a medicina veterinária em todos os fóruns políticos e sociais no Brasil e fora do Brasil. É isso. Conversamos com o Dr. Josélio Andrade Moura, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Champion, quem usa, recomenda.